Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo ao meu canal, onde juntos aqui temos vários vídeos e várias explicações sobre a Bíblia. Em especial, eu estou aqui trazendo para vocês a explicação de primeiras leituras, Salmos, segunda leitura e Evangelho, tanto dos domingos como nas solenidades do nosso tempo litúrgico. Nós estamos aqui juntos para poder agora aprofundar a segunda leitura da solenidade Santa Maria, Mãe de Deus, proposta para o dia 1º de janeiro. Desde já, desejo para você um feliz ano novo. E se você não é inscrito no canal, corre, se inscreve, curta este vídeo e, se possível, comente o que você achou dessa explicação, tá bom? Então vamos lá. A segunda leitura é tirada da carta aos Gálatas. Gálatas capítulo 4, versículo de 4 a 7. E assim vai nos dizer São Paulo. Quando se completou o tempo previsto, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, a fim de resgatar os que eram sujeitos à lei, e para que todos recebêssemos a filiação divina. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abá, ó Pai. Assim já não és mais escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro. Tudo isso por graça de Deus. Amado irmão, amada irmã, já adianto, hein? Aqui no canal eu tenho uma playlist com todos os versículos de Gálatas explicados um a um. Se você tiver interesse, confira aí. Mas aqui eu vou trazer com muita propriedade e muita alegria no meu coração uma explicação para esse texto, o qual eu sou completamente apaixonado. Em primeiro lugar, eu quero te contextualizar um pouco, tá bom? Esse texto da Carta aos Gálatas é um dos primeiros textos escritos do Novo Testamento. Praticamente ninguém discute sobre a autoria de ser de São Paulo de fato. São Paulo escreve à comunidade da Galácia, onde lá existia uma realidade muito interessante. Existiam ali cristãos que eram provindos do judaísmo, e aqueles cristãos eles estavam começando a impor para os novos cristãos que estavam ali começando a aparecer, que eles deveriam praticar todas as regras do judaísmo, como por exemplo a circuncisão, que era tirar uma pelezinha do pênis, né? Como a gente, por exemplo, vê hoje com a cirurgia de fimose, por exemplo. Então o que acontecia? Aquele povo estava querendo impor, dizendo que para ser de Cristo, para ser salvo, precisava vivenciar aquelas práticas. Esse povo é conhecido na literatura hoje como judaizantes. Então Paulo está diante desta realidade muito clara. Ele está escrevendo uma carta muito polêmica, por sinal, onde ele vai combater toda essa visão equivocada. E o que acontece? No capítulo 4, Paulo já havia lá no capítulo 1 e 2 feito toda uma história de sua trajetória de vida. No capítulo 3, Paulo faz toda uma divagação teológica muito importante. E no capítulo 4, Paulo está continuando. Mas agora ele tem alguns enfoques bem especiais. Então ele começa no versículo 4. Quando se completou o tempo previsto. Não gosto muito da tradução proposta pelo lecionário. Na verdade, eu prefiro a palavra mais clara encontrada. Quando se chegou na plenitude do tempo. A palavra plenitude do tempo, nesse sentido, quer dizer quando se chegou no tempo certo. Ou seja, Deus não atrasou a enviar o seu Filho. Já tivemos na história da igreja heresias que tentavam dizer que Deus tinha atrasado, né? Que Deus demorou a enviar seu Filho. Não. Deus enviou o seu Filho no tempo certo, na hora certa e no lugar certo. Deus não erra. Então, no tempo certo, Deus enviou o seu Filho. E aí, Paulo vai dizer, nascido de uma mulher, essa mulher é Maria. Nós estamos aqui diante do texto mais antigo do Novo Testamento que se refere a Nossa Senhora. Mas por que Paulo fala de Maria aqui? Para poder dizer que ele era humano, de fato. Então, Jesus veio como humano, ele era humano, mesmo também sendo Deus, nascido sujeito à lei, ou seja, Jesus obedeceu às regras judaicas. Nós inclusive vimos no Evangelho do último domingo que Jesus foi até o templo de Jerusalém, como era de costume para qualquer judeu. Jesus era sim um judeu. E por conseguinte, ele nasceu sujeito à lei a fim, né, de resgatar aqueles que estavam sujeitos à lei. Aqui Paulo usa a expressão resgatar. Essa expressão, para que a gente entenda, temos que voltar lá no Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento, não memorizei bem o texto em que aparece isso, mas eu consigo explicar para você. Existia no hebraico uma palavrazinha chamada Goel. Goel era uma espécie de resgatador. Qual era a missão dele? Resgatar.
Resgatar o quê? Deixa eu te explicar bem. O povo de Israel vivenciava muitas realidades específicas e uma delas eram altos impostos que eram cobrados naquele tempo. Então, digamos que na minha casa eu precisava pagar impostos, mas eu não tinha condições. Então eu dava os meus animais, dava a minha propriedade, ao ponto de dar inclusive filhos meus, pessoas minhas como escravas, porque eu não tinha condição de pagar. E aí entrava o resgatador, que era alguém da minha família, um parente, né, que morava relativamente próximo, que ele viria até nós, e ele dos dois um. Ou ele pagava, porque ele tinha muito dinheiro, ou ele se vendia para que eu pudesse resgatar aquela pessoa. Então esse era o chamado Goel. Esse seria o resgatador. Então olha qual é a teologia de São Paulo. Jesus se fez humano, o Verbo se encarnou no ventre da Virgem Maria para ser então nosso parente dentro da natureza humana. Então Jesus assume a natureza humana para ser nosso parente e assim ser o verdadeiro Goel. Jesus seria o verdadeiro resgatador. E você vai perguntar, ele veio nos resgatar de quê? Da escravidão do pecado. Essa é a verdadeira escravidão que Jesus veio nos libertar, do pecado. Então, é essa a expressão que São Paulo utiliza dentro deste versículo 5. E depois ele vai dizer, a fim de que todos recebêssemos a filiação adotiva. Sim, em Jesus nós somos agora filhos adotivos. Por que essa expressão filhos adotivos? Aquela expressão que nós costumamos utilizar, não é? Filho de peixe, peixinho é. Se nós fôssemos filhos de Deus como Jesus é, nós também teríamos natureza divina, mas nós somos humanos. Então Jesus assumiu a condição humana para que em Jesus nós pudéssemos ser filhos. Somos filhos no Filho, e por isso que somos filhos adotivos. E aí no versículo 6, São Paulo continua. Já que nós somos filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, o Espírito Santo, que vai justamente clamar Abá, ó Pai. Abá é uma expressão que significa paizinho, papai. Então olha que interessante, agora que nós somos filhos no Filho, nós agora temos Deus como Pai. E usar a expressão de chamar Deus de Pai reflete a grande intimidade que nós agora temos por causa de Jesus Cristo. Por isso que São Paulo continua no último versículo. Assim, já não és mais escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro. Tudo isso por graça de Deus. Herdeiro de quê? Da vida eterna. Herdeiro do céu. É muito interessante nós olharmos para esta segunda leitura diante de um início de um novo ano civil. Por graça de Deus, o Verbo se encarnou. O Verbo se fez humano para nos resgatar do pecado. E sim, agora nós temos o céu aberto para nós. Agora nós somos herdeiros. E agora você começa a entender o grande papel de Maria dentro da história da salvação. Deus, para ser esse Goel, ele realmente desejou se fazer parente nosso, pisar o nosso chão, chorar as nossas lágrimas, comer da nossa comida, respirar o mesmo oxigênio que nós, para assim nos resgatar, para assim nos fazer filho no Filho, para assim sermos filhos adotivos. E tudo isso teve essa grande importância de Maria na história da salvação. Jesus teve uma mãe. Maria foi a mãe de Deus. Por ela ser mãe de Deus, por ela ser humana, o Verbo também foi humano. Que lindo isso, não é verdade? Que essa leitura, ela inquiete o seu coração, você que está assistindo aí este vídeo, para que você compreenda a grande graça que Jesus trouxe até nós. Por isso é impossível a gente não ficar alegre. Estamos aqui dentro da oitava de Natal ainda, não é? Por isso ainda Feliz Natal para você, hein? Coloque um sorriso no rosto e compreenda que grande graça que nós temos. Ele nos resgatou do pecado. E agora sim eu posso dizer que eu sou filho no Filho. Que Deus te abençoe e fique atento aqui no canal, que em breve já vai ao ar o texto, a explicação do Evangelho, também desta solenidade da Santa Maria, Mãe de Deus. Que a Virgem Santíssima interceda por ti. Até mais.